gente. Vamos ao último vídeo. Esse vídeo vai ser rápido, não vai ser muita coisa que eu vou falar. Só vou falar de sistemas lineares não homogêneos e alguns gráficos de comportamentos de soluções de sistemas. Então, quem não veio na aula passada, né? Opa, vem as folhas aqui, peraí. Brincadeira não. Quem veio na aula passada, a gente sabe que esse sistema aqui, né? Toda solução desse sistema, se você pega A uma matriz N por N, né, o conjunto de solução desse sistema, e mesmo que mesmo que as entradas não sejam constantes, é um subespaço vetorial de dimensão N. Então podemos tomar y1, y2, yn, soluções, vou chamar aqui de 1, tá? Soluções linearmente independentes de 1 e formar uma matriz que nós chamaremos de matriz fundamental. Uma matriz de formar uma matriz psi de x, cujas colunas são cada coluna são os elementos, né, que formam parte desse conjunto aí L, I. Então, psi de x é matriz N por N, em que a primeira coluna é o primeiro elemento, né, do conjunto Li, que a gente está pegando, o conjunto Li que está gerando o conjunto de solução dessa equação matricial. A segunda coluna é o y2 até a enésima coluna. Então, cada um dos y satisfaz a equação. Então, o que nós temos aqui? Isso eu dei na aula passada. Se x é solução de 1, então xx é combinação linear daqueles elementos ali. Só que nós podemos, gente, escrever esse x de x dessa forma aqui. Isso é, essa matriz vezes esse vetor coluna aqui, ó. C1, C2, Cn, tá? Então, é o que eu falei com vocês na aula, que vai ser esse elemento aqui, C1, Y1 mais C2, Y2, que é nosso x de x, que aqui é igual ao nosso x de x. Então, nós podemos, para qualquer, né, solução aleatória dessa equação aqui, ó, equação matricial de EDOs de primeira ordem, então qualquer solução aleatória é psi de x vezes o vetor coluna C, né? Tá, o que C é esse vetor aqui, C1, C2, Cn, tá certo? Outra coisa também que a gente pode notar, que como cada uma das colunas da minha matriz fundamental são soluções dessa equação aqui, então o que eu posso dizer? Eu posso dizer que yi' é igual a yi de x, tal que o i está valendo de 1 até n. Então, o que isso me diz? Φ' de x, y' de x, y2' de x, yn' de x é igual, né? Então, quem é y' de x? É a y1, é a y1x, a segunda coluna a y2, a yn.
matriz. Se nós representarmos isso na forma matricial, isso daqui vai ser a matriz A, tá? Vezes y1, y2, yn, né? Não, peraí, vezes, deixa eu apagar aqui, vezes y1, y2, yn. Se eu multiplicar essa matriz A pela minha matriz fundamental, na primeira coluna eu tenho A, y1, na segunda coluna A, y2, na enésima coluna A, yn, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que A, isso equivale a dizer o quê? Que A, psi de x, que é isso daqui, é igual a essa parte aqui de cima, que é a derivada de psi' de x. Isso significa dizer que a minha matriz fundamental também satisfaz essa equação matricial aqui. Então, vamos entender e vamos tentar resolver um sistema dessa forma aqui. Vamos supor que eu tenho esse sistema aqui, ó. X' de x, a x de x vezes mais o g de x, né? Um vetor coluna aqui, n por 1, né? Uma matriz aqui, onde é que as entradas são funções, né? G1 de x, G2 de x, Gn de x. É um sistema de equação linear, né? Não homogêneo. Então, esse sistema que eu não dei. Então, a gente vai tentar trabalhar com variação de parâmetros. Então, vamos procurar soluções da forma, aquela da variação do parâmetro. A gente vai procurar soluções da forma xx é igual a matriz fundamental x vezes um u de x, que a gente tem que determinar esse u, né? Então, se a gente vai tentar procurar soluções para esse, eu posso até botar aqui uma condição inicial, tá? Se a gente quer tentar procurar soluções para esse sistema, se eu tomo por base que eu estou procurando uma solução nesse formato aqui, repare que a minha matriz fundamental é fácil determinar. Basta que eu ache um conjunto LI, né? De N funções, N vetores, cujas entradas são funções que são soluções de 1. Então, para que eu ache uma solução, basta eu verificar quem é meu u de x. Eu tenho que saber quem é meu u de x. Aí, se x de x, eu estou assumindo que é uma solução de 1 aqui, então quando eu multiplicá-lo, né, então vou ter que x' de x tem que ser igual a xx mais g de x. Isso é equivalente a dizer que deriva aqui, vamos usar a regra do produto, tá certo? Aí a gente vai, isso daqui é equivalente a dizer, vamos lá, gente. Ah, não. Isso é a psi de x, desculpa, u de x, né? Que eu tô assumindo que x de x, que é psi de x, u de x, é a solução aqui. Então, quando eu substituir essa expressão aqui, vai satisfazer. Então, a derivada desse produto vai ser a psi de x, u de x, mais e de x. Mas nós sabemos que psi' de x, o que é psi' de x? A psi de x. Então, aqui eu vou botar o quê?
A psi de x, u de x, né? Mais psi de x, u' de x, é igual a psi de x, tá? U de x mais g de x. Então, aqui eu posso cortar esse termo com esse. Então, meu linha ele vai satisfazer essa equação aqui. Tá? E aí, meu psi de x, a gente pode fazer o seguinte. O meu, como determinante, como o determinante de π de x, psi de x é diferente de zero, eu posso multiplicar a inversa dos dois lados, aí eu vou ter que u' de x é psi menos 1 de x vezes g de x, tá? Então, a minha solução vai ser essa cara aqui, né? Então, meu x, né, que é a solução dessa equação, ela pode ser escrita de que maneira? Então, eu posso dizer que meu x, que é a solução dessa equação, ele pode ser escrito da psi de x vezes a antiderivada, né, de u' de x dx, que é a psi de x vezes a antiderivada de psi menos 1 de x, g de x, vamos botar assim, ó, ds. Que é uma solução obtida, né, através da variação do parâmetro. Porém, a solução geral, porque quando eu trabalho com uma solução desse sistema aqui, eu pego uma solução do homogêneo mais uma solução do geral, né? Então, x de x, que é psi de x vezes c, é a solução dessa equação aqui, né? E essa daqui é a solução tá certo? Então, a soma vai ser uma solução geral desse sistema aqui. Então, essa solução aqui vezes u de x, né, vai ser solução geral do meu sistema, em que u de x aí, ó, onde u de x é a antiderivada psi menos 1 de s, g de s, ds. Só que, gente, preste atenção aqui. Se eu fosse usar
Essa fórmula ia dar muito trabalho, porque eu teria que pegar minha função psi, achar a inversa, multiplicar por g e antiderivar, termo a termo. Só que se nós olharmos para essa equação aqui, é mais fácil a gente resolver, né, através dessa equação, para saber quem é o nosso u de x, tá? Por quê? Porque isso daqui vai acarretar num sistema de equação linear. Porque o psi de x eu vou ter. O u de x, eu posso chamar o linha de x como é um vetor coluna da forma assim, u linha de x, u2 linha de x, u n linha de x, tá? Então, eu pegando a minha matriz psi de x multiplicada por u linha de x, eu vou ter um vetor coluna n por 1 e isso vai ser igual a g de x. E aí, essa igualdade matricial, gente, vai gerar um sistema de equação linear nas variáveis u' de x, u1 linha de x, u2 linha de x, u n linha de x. Então, é mais fácil resolver partir dessa equação, entrar no sistema, achar as entradas de u' de x, que são as derivadas, e depois, sabendo quem é u' de x, u2' de x, u n' de x, eu antiderivo para saber quem é meu u e o 2, tá bom? Então, vamos ler. Vamos resolver um problema aqui para vocês verem como é que a gente resolve, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Resolva o sistema x' é igual a 2 menos 1, 3 menos 2, mais... Vamos expressar uma solução geral aqui. É t. Tá certo? Vamos expressar essa solução geral aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar uma solução desse tipo aqui. Desculpa, psi de x vezes u de x, tá? Ou eu posso botar aqui como se fosse x. Aqui como se fosse x resolvendo a variável x, né? Como se fosse x aqui, ó, tá? Então, isso daqui é o meu u de x, não, é o meu g de x. Tá fazendo com que o sistema não seja homogêneo, né? O que eu tenho que achar para achar uma solução desse sistema nesse formato? Bom, matriz fundamental, acho 2 geradores LI, forma a minha matriz fundamental, e o U de X, ele tem que satisfazer essa equação aqui. Então, eu sei que meu U de X tem que satisfazer essa equação aqui, ó. Φ' de X vezes U' de X tem que ser igual a G de X. Aí eu monto esse sistema de equação linear, né, em funções das derivadas de U', calculo cada uma das coordenadas e depois antiderivo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer tudo. Como é que a gente resolve isso? Eu vou pegar essa matriz, vou achar os autovalores, né? Então, vou fazer assim. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 2 menos x, já vou fazer direto, tá, gente? 2 menos x, menos 1, 3, menos 2, menos x. O determinante disso daqui, que é o p de x, que é meu polinômio característico, tá? Então, isso vai ser 2 menos x vezes menos 2 menos x mais 3 igual a 0. Isso daqui é equivalente a dizer que menos 4 menos 2x mais 2x mais x ao quadrado mais 3 igual a 0. Corto, né? Aí eu vou ter que x ao quadrado menos 1 é igual a 0.
Então, isso é equivalente a dizer que x é mais ou menos 1, né? Então, essa matriz aqui, ela possui dois autovalores, né? Então, temos lambda 1 igual a 1 e lambda 2 igual a menos 1, os autovalores de A. Tá? Sabendo os autovalores de A, eu vou achar os autovetores. Então, o primeiro autovetor eu vou chamar V1, V2. Aí, vou montar essa matriz aqui, ó. No lugar do x eu coloco 1, né? Então, vai ser 2 menos 1, menos 1, 3, menos 2 menos 1, menos 3. V1, V2 é igual a 0, 0. Então, aqui eu tenho que V1 menos V2 é 0. 3V1 menos 3V2 é 0. Já temos aqui, né, que V1 é igual a V2. Sistema de equação linear, posto uma variável livre, né? Então eu vou pegar um autovetor associado a lambda 1 igual a 1. Então, eu vou tomar V1 igual a V2 igual a 1 e, consequentemente, o meu autovetor vai ser o autovetor 1, tá? Então, logo, y de x, que é 1 vezes x vezes v, é uma solução, vocês sabem disso. É x1 é uma solução desse sistema aqui. Sistema homogêneo, porque quando eu trabalho com a matriz fundamental, eu trabalho com sistema homogêneo, tá? Agora eu vou para, tome agora, lambda 2 igual a menos 1. Aí, vamos nessa matriz aqui, aonde tiver x eu coloco menos 1, muito cuidado com o sinal, tá, gente? Então, 2 menos menos 1 dá 3, vamos botar aqui, 3. 3 menos 1, 3. E aqui, ó, menos menos 1. Né? Tome muito cuidado aqui, porque aí, 1, né? Menos menos 1 dá 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Tá? Aí eu vou chamar o outro autovetor de W1, W2. Daqui eu tenho que 3W1 menos W2 é igual a 0. Então, nós sabemos, né, que 3W1 é igual a W2. W2 é 3W1. Então, tome W1 igual a 1, e o que vai implicar que W2 é 3W1, que é igual a 3. Logo, tomando esse autovetor aqui, ó, W1, 3, né, é um autovetor associado a menos 1, que é um autovalor lambda 2 menos 1. Então, a gente vai ter uma outra solução daquele sistema. Qual é a outra solução? Y2x é igual a E menos x vezes 1, 3. Vezes 1, 3. Então, deixa eu botar as duas soluções aqui. Uma é essa aqui. E outra é essa daqui. O que vocês sabem lá na álgebra linear? O que a gente sabe lá na álgebra linear, né? Nós sabemos o seguinte. Nós sabemos o seguinte, ó. Lambda 1 é igual a 1. A esse autovalor nós temos o autovetor 1. Lambda 2 é igual a menos 1. A esse autovalor nós temos o autovetor 1, 3.
autovetores associados a autovalores distintos são linearmente independentes. Mas como ambos estão multiplicados por funções que são diferentes de zero, essa função aqui e essa daqui são linearmente independentes, tá? São linearmente independentes, porque os autovetores são linearmente independentes. Então, esse conjunto de solução aí é um conjunto de solução linearmente independente dessa equação matricial aqui, tirando a parte não homogênea. Então, logo, né, a minha matriz fundamental é essa matriz aqui, cuja primeira coluna é uma dessa solução, yx, vai ser é x. E a segunda coluna vai ser E menos x e E menos x vezes 3. Tá? Então, gente, a gente quer achar quem? Nós queremos achar agora. Queremos achar o linha de x, que é 1 linha de x, o 2 linha de x, tal que psi x vezes o 1 linha de x, o 2 linhas de x, seja igual ao meu g de x, que nesse caso é esse vetor coluna aqui, ó, gente. 2 por 1. Então, é só a gente fazer o produto, né? Então, vamos fazer o produto aqui. Vamos entrar no sistema. Acho mais fácil assim. É x é menos x. É x3. É x3 é elevado a menos x vezes o linha, o 2 linha. Vou botar assim, tá? Só para simplificar um pouquinho. É xx. Aí, se entrando no sistema, o que a gente vai ter? Multiplico aqui, né? Então, vai ser assim, é x1 linha, mais é menos x u 2 linha, é igual a x, e multiplicando assim, é x1 linha, mais 3é menos x o 2' é igual a x. Então, nós temos um sistema de equação linear, né? E as constantes são funções. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ver aqui quem é meu 2' de x. Por exemplo, se eu pego isso daqui e multiplico por menos 1, eu já vou cortar essa expressão com essa. Se eu pego essa, multiplico por menos 1 e somo, E', 1' menos E', 1' corta. Aí eu vou ter que é... fazer aqui, ó. Tá vendo? Aí eu vou ter que é menos x o 2 linhas, é menos x o 2 linhas, menos 3 é elevado a menos x, o 2 linha é igual a e elevado a x menos x, tá? Aí eu pego o 2 linha, põe em evidência. Então, nós temos aqui, ó, 1 é elevado a menos x com menos 3 é elevado a menos x, dá o quê? Menos 2, né? Então, aqui, menos 2 é elevado a menos x igual a elevado a x menos x, né? E aí, o 2 linha de x eu jogo para lá multiplicando, né? Vai ser menos, eu passo para cá, o menos 2 para lá, vai ser menos 1/2. É elevado a 2x, né? Que eu multiplico aqui por E elevado a x aqui, ó. Com menos
com mais 1/2 x elevado a x. Tá certo? Porque aqui o que eu faço? Eu divido aqui por menos 2 elevado a menos x. Então dá menos 1/2 elevado a 2x mais 1/2 x elevado a x. Beleza, tá? Aí aqui a gente vai ter que antiderivar, né? Então, o 2 de x vai ser a antiderivada disso daqui, mais a antiderivada disso daqui, né? Então, vamos antiderivar. Essa primeira aqui é fácil, né? Então, a antiderivada, menos 1/2, antiderivada de e elevado a 2x dx é menos 1/2, 1/2 é elevado a 2x, né? Porque quando eu derivo essa parte aqui, o 2 vem pra cá, aí vai ficar e elevado a menos x vezes menos meio. Então, isso vai ser menos 1/4 e elevado a 2x, tá? Agora, essa outra antiderivada aqui, 1/2 x elevado a x dx, eu vou fazer a nossa integração por partes, né, que vocês já conhecem. Então, chamo U de x, v' de e elevado a x, aí eu vou ter que meu U' é 1 dx, e meu v é elevado a x. Então, isso daqui vai ser 1/2, vai ser o v, x elevado a x, menos a antiderivada de e elevado a x dx, tá? Então, vai ser a antiderivada de elevado a x é o próprio e elevado a x, tá certo? Então, o 2' de x é o quê? Vamos lá. Quem é o 2 de x? Vai ser, vamos botar aqui, né? O 2 de x vai ser menos 1/4 e elevado a 2x, mais a antiderivada disso daqui, que é isso aqui, né? Mais 1/2 x elevado a x, menos 1/2 x elevado a x, é elevado a x, né? Beleza. Então, a gente vai guardar isso daqui. Certo? Tá. Agora, vamos para U' de x. Vamos entrar nesse sistema aqui, ó. Quem é U' de x? Eu posso fazer o seguinte. Posso usar uma das duas coisas, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar aqui por menos 3, porque menos 3 é elevado a menos x o 2', mais 3 elevado a menos x o 2' vai cortar. Então, eu vou estar menos 3 é elevado a x bolinha com mais é elevado a x bolinha é igual menos 3 é elevado a x, né? Aqui, ó, menos 3 elevado a x mais x. E aí, eu vou ter que U' de x, menos 3 elevado a x mais 1 elevado a x vai ser menos 2, né? Menos 2 elevado a x.
criar meu linha de x, vou pegar o menos meio, passo para lá, e elevado a x vezes e elevado a x é 1, menos meio, x é elevado, passa para cá dividindo, é elevado a menos x, tá? E aí vai ser a mesma coisa. O linha de x vai ser 3 meios, menos meio, x é elevado a menos x. Então, a gente vai antiderivar novamente, né? O de x vai ser a antiderivada disso daqui, menos a antiderivada de x é elevado a menos x dx, tá? Então, a gente faz a mesma coisa nisso daqui, ó. U é igual a x, V' é igual a elevado a menos x. U' é 1, V é menos elevado a menos x, que quando deriva vai dar isso daqui. Tome cuidado com o sinal, tá certo? Então, o de x vai ser antiderivada dessa parte aqui. Ah, outra coisa aqui que eu tenho que botar aqui, peraí, mais C1, né? Mais C1. Porque quando eu antiderivo, eu tenho que acrescentar uma constantezinha aí, tá certo? 3 meio x menos meio, aí a gente antideriva aqui vai ser o V, né? Menos x é elevado a menos x. Menos meio, menos a antiderivada de menos é elevado a menos x dx, tá? Então, vamos fazer com calma aqui. Então, aqui vai ser o quê? O U de x vai ser 3 meio x, menos com menos mais meio, x elevado a menos x, menos com menos mais. A antiderivada de e elevado a menos x é menos x, menos é elevado a menos x, que quando deriva, né, você tem a função aqui de dentro. Porque aqui, joga esse menos com esse menos aqui, gente, vai dar mais, tá? E aí vai ficar a antiderivada de e elevado a menos x, dá menos e elevado a menos x. Mais uma constante aqui, C2. Tá certo? Então, olha só. Tem alguma coisa aí pra gente... Ah, peraí. Vamos simplificar aqui. O de x é 3 meio x. Meio x. Não, aqui não tem... Aqui tem meio x menos 1, né? É elevado a menos x mais C2. E o 1 de x e o 2 de x é isso daí, né? Ou pode botar ali também, botar em evidência, né? Então, quem vai ser o meu xx? A minha solução geral da minha DO da minha DO é meu x de x vai ser o meu psi de x vezes o de x, que isso é equivalente a dizer a essa matriz aqui, ó. Essa matriz aqui
3 elevado a menos x, vezes o 1, 2. Quem é o 1, 2? Que vai ser 1. Quem é meu 1? 3 meio x mais meio x menos 1, 3 meio x mais meio x menos 1 é elevado a menos x mais C2, que é meu 1, e meu 2, tá? Meu 2 é menos 1 quarto é elevado a 2x, menos 1 quarto é elevado a 2x. Aqui eu posso botar o e elevado a x aqui em evidência, tá? Então vai ser 1 meio x menos meio. E elevado a x mais C1. Então isso daqui, o que que é isso aqui? A gente pode fazer assim. Pode pegar essa primeira coluna aqui e multiplicar por essa, e essa daqui multiplicar por essa aqui, tá? Mas a gente pode também fazer assim, vamos lá, vamos fazer aqui. O que que isso é? Depois a gente desmembra. Dá esse vezes isso, depois isso vezes isso. Vai ser 3 meio, x é elevado a x. Esse, com esse aqui vai cortar o x com menos x, mais meio, x mais 1, né? Mais C2 é elevado a x. Vou aumentar aqui. Aí vou para E elevado a menos x. Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Vai ser menos 1 quarto é elevado a x. Aí esse por esse. Agora esse multiplicado por esse. Meio x menos meio, tá? Menos x menos meio, que esse por esse vai cortar. Eu botei C2 assim, mais C1 é elevado a menos x. E aqui de baixo vai ser 3 meios x é elevado a x, tá? Esse por esse por esse, mais meio x mais 1, mais C2 é elevado a x, depois esse por esse por esse por esse, né? Aí vai ficar menos 3 quartos é elevado a x, esse por esse vai ser mais 3 meio x menos meio,
mais 3C1 elevado a menos x, tá? Aí o que a gente pode botar aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Tem aqui C2, C1. Aqui nós temos elevado a x ali. Aqui C1, né? Elevado a menos x. Então a gente pode ir separando as coisas, tá certo? A gente pode ir separando. Tem coisas aqui que a gente pode, por exemplo, isso daqui a gente pode botar o seguinte. Eu posso separar numa mesma coluna, tá vendo isso daqui? Isso daqui é a soma. Eu posso botar 3 meio x é elevado a x vezes 1, né? Tá certo? Deixa eu ver aqui. Algum que tenha x. X aqui. X aqui. Ah, tá. Por exemplo, meio x mais meio x dá 1x. Esse daqui dá 1x. E meio x mais 3 meio x dá 2x, né? Então, aqui eu posso também trabalhar com isso daqui. Então, vai ser meio x com meio x dá 1x. Tá? E aqui meio x mais 3 meio x aqui, tá vendo? É 2x, né? Então, essa parte aqui eu já resolvi. Essa aqui eu já resolvi. Ah, tem essa aqui, ó. Isso daqui é C2, hein, gente? C2, tá? C1 e... Não, aqui é C1. Não, aqui é C1, né? Deixa eu ver, elevado a... Não, aqui é C1. E aqui vai ser C2, aqui é C1, tá? Tem algum C1 elevado a menos x aí? Ah, sim. Olha só. Vamos para essa, agora vamos para essa aqui, ó. Tá vendo que tem um C2 elevado a x e tem um C2 elevado a x aqui? Tá vendo? Então, a gente vai botar mais C2 é elevado a x 1. Aqui cortou também. Tá certo? Outra coisa também, tem um E elevado... Outra parte aqui que a gente tem que botar, ó. E elevado a x vezes menos 1/4 menos 3/4. Quer ver só? Daqui é menos 1/4 menos 3/4. Vou botar aqui menos 1/4 menos 3/4.
Aí esse daqui também cortou. E aí ficou C2 aqui, ficou C1 aqui, tá vendo que ficou C1 aqui? 3C1, ficou C1 elevado a menos x vezes, é só separei, tá? 3. Então isso daqui a gente já cortou também. Agora só ficou uma constantezinha que a gente tem que botar aqui, ó. 1, ficou aqui. 1 aqui, menos meio aqui dá meio. Só tem uma cozinha aqui, tá, gente? E 1 aqui. 3 vezes menos meio dá menos 3 meios, né? Ficou esse vetorzinho aí constante, que dá meio. Menos 2 mais 3, menos 1 meio. Tá? Então, essa daqui é a minha solução desse meu sistema aqui não homogêneo. Ó, deixa eu botar aqui, esse meu sistema não homogêneo. É claro que C1 e C2 só vai ser achado, porque é uma solução geral, né? Vai ser uma solução geral. Só vai ser achado quando eu botar as condições iniciais, porque aí botando a condição inicial, aí eu consigo, por exemplo, se x de 0 for um determinado valor aí eu consigo botar um sistema para eu achar esse C1 e C2 aqui, tá? Esse C1 e C2 pode ser qualquer constante real. A partir do momento que eu coloco uma condição inicial, eu consigo fixar uma solução única para o meu sistema, porque isso daqui é a cara da solução, de qualquer solução desse sistema aqui, né? Que satisfaz essa condição aqui. Sem condição inicial, dessa equação matricial aqui, ó. Tá vendo? Então, quando eu coloco uma condição inicial, eu fixo a solução. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui. Então, eu montei, né? Eu tenho essa solução aqui. Vamos recapitular. Tenho essa solução aqui. Eu vou procurar uma solução nesse tipo, que seja a matriz fundamental vezes uma matriz coluna U de x. Que satisfaça essa condição. Então, eu vou derivar, né? Então, quando eu derivo aqui, eu uso a regra do produto, psi' de x vezes 1 mais psi'. Como eu quero que satisfaça essa equação, isso é A vezes o produto psi' mais g de x, que eu quero que satisfaça essa condição aqui, tá? Só que psi' de x, eu falei com vocês que a matriz fundamental também satisfaz essa equação aqui, ó. Eu falei aqui com vocês, tá vendo, ó? A matriz fundamental, ela também satisfaz essa equação. Então, psi' é a psi de x u de x, mais psi de x u de x, vezes isso daqui. Só que essas duas expressões serão cortadas e vai ficar essa equação aqui. Então, para eu achar a solução, se eu tenho meu psi de x, eu tenho que saber que é meio u de x, para achar a solução desse sistema aqui. Mas aí eu consigo trabalhar com essa equação aqui, psi' vezes, psi de x vezes u' de x é igual a g de x. Então, o que acontece? Isso vai entrar no sistema de equação linear, aí eu consigo achar quem é a primeira entrada de U' de x, a segunda, a terceira, e depois eu antiderivo para saber quem é meu U de x, tá? Então, como resultado, eu quero resolver esse sistema aqui, né? X' é essa matriz vezes x, né? X' aqui, ó, essa matriz, x'. Que sistema é esse aqui? X' é igual a essa matriz vezes x mais essa função aqui. Isso daqui é meu g de x. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma solução nesse formato aqui. Certo? Usar a variação de parâmetro. Então, a primeira coisa que eu vou trabalhar é achar duas soluções linearmente independentes desse sistema homogêneo.
o conjunto de solução desse sistema homogêneo é o subespaço vetorial de dimensão 2. Então, a primeira coisa que eu vou atacar é o polinômio característico. Primeira coisa que eu vou atacar aqui, ó. 2 menos x menos 1, 3, menos 2 menos x, o determinante disso, dessa matriz aí, dá 2 menos x vezes menos 2 menos x mais 3 igual a 0. Desenvolvendo, eu vou ter essa equação, e essa equação só é igual a 0 se x for mais ou menos 1. Então, 1 e menos 1 são os autovalores de A. Sabendo cada um dos autovalores, eu parto para os autovetores, tá? Então, o primeiro autovetor, ele tem as duas coordenadas iguais, então eu posso fixar qualquer autovetor que eu quero, como eu falei na aula. Então, eu coloco V1, V2 igual a 1. Então, uma solução desse sistema homogêneo vai ser vezes lambda 1x vezes o autovetor. Então, o primeiro autovalor foi 1. É elevado a 1x, que é elevado a x vezes 1. Agora, para o outro autovalor menos 1, eu achei esse autovetor aqui, ó. Então, eu tomei W1 igual a 1, então W2 deu 3 vezes 1, 3. A outra solução é essa daqui. Para cada autovalor distinto, os autovetores são LI. Então, essas duas soluções, elas são linearmente independentes do sistema homogêneo. Então, a partir disso, eu formo a minha matriz fundamental. A primeira coluna da minha matriz fundamental é a primeira solução aqui, ó, YX, né, que é um vetor coluna 1 multiplicado pela constante EX, né, a constante EX, né, um vetor coluna sendo multiplicado por essa constante, que vai dar esse vetor coluna aqui, e o Y2 de x é 1, 3 multiplicado por E menos x. Aí, agora, para eu achar a solução, eu tenho que atacar quem é o linha de x. O linha de x é um vetor 2 por 1, que eu não sei quem é, então as entradas eu coloco como o linha ou 2 linha, monta essa equação, entra no sistema de equação linear, tá vendo? Em relação às variáveis 1 linha ou 2 linha, resolvo, né, faço escalonamento, aquela coisa da 7ª série lá. E aí a gente chega que o 2' é isso, é um antiderivo, tá? Tem que ter cuidado. Ao antiderivar, eu achei que o 2 é isso. Faço a mesma coisa para o linha, resolvo lá. E ao antiderivar, eu tenho que meu u de x é isso aqui. Então, a minha função vai ser a minha matriz fundamental vezes a solução 1 e o 2. Faço a multiplicação e vou desmembrando, entendeu? O produto disso por isso é um vetor coluna 2 por 1. Aí eu vou desmembrando em soma de colunas. Então, uma solução qualquer desse sistema não homogêneo, sistema aqui, ó, não homogêneo, é combinação linear dessas colunas aqui. Na verdade, tem essa cara, não ser combinação linear, não. Tem essa cara aqui, tem esse formato aqui. E C1, C2 será as constantes a determinar de acordo com a condição inicial que você coloque no sistema, tá bom? Então, é isso que se resolve o sistema não homogêneo. Agora, a gente vai para algo importante, que é sobre o comportamento das soluções de sistemas, né, comportamento geométrico de soluções, comportamento geométrico na verdade é o gráfico, né, de soluções do sistema x' é igual a xx, tal que A é uma matriz 2 por 2, tá? Então, vamos dividir em casos. Então, o primeiro caso, quando
lambda1 e lambda2 são autovalores de A distintos. Agora vamos trabalhar com os sinais distintos. Então vamos lá. 1.1. Quando lambda2 é menor que lambda1, que é menor que zero. Então, toda solução, se eu tiver dois autovalores distintos de A, né, dois autovalores reais, né, porque nós poderíamos ter complexos, isso daqui são reais. Então, toda solução é nesse formato aqui, é C1 é elevado a lambda1 x V1 mais C2 é elevado a lambda2 x V2. Queridos, interessante que se lambda1 é negativo, lambda2 é negativo, é negativo. Se o x tende a mais infinito, isso daqui vai tender a zero, isso daqui vai tender a zero. Se o x tende a mais infinito, é lambda1x e é lambda2x vão tender a zero. Então, isso vai implicar que o módulo da minha solução vai tender a zero, né? Da minha solução φ de x. Então, eu vou tomar o seguinte. Então, tome E1, uma reta, no R2, na direção de V1, e E2, uma reta, no R2, na direção de V2, tá? Então, a gente vai botar assim. E2 e E1, tá? Aqui na direção aqui de V1, na direção de V2. V1 e V2 são vetores, certo? Olha que interessante. Repare que uma solução geral, ela tem esse formato aqui. C1 e C2, gente, pode ser... Vamos ver aqui, ó. C1 e C2, eles vão ser dados conforme o valor da condição inicial. Porque uma solução geral desse sistema é dado por esse jeito. Como é que a gente vai achar esse C1 e C2? Se a gente unir a essa equação uma condição inicial. Então, vai ter casos que C1 é diferente de zero e C2 é igual. Vai ter casos que C1 é igual a zero e C2 é diferente. Mas você pode parar para ver que, dado, fixando C1 e C2, uma solução dessa equação matricial é combinação linear de V1 e V2, né? Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, se eu posso pegar aqui, o que eu posso ver? Eu pego φ de x aqui, uma solução. Ela vai ser, o que ela vai ser? Ela é um K1, para um x fixo ele vai ser um K1 V1, mais um K2 V2, né? É K1 V1, mais K2 V2. Obviamente, o K1 e V2 estão em função de x. Obviamente, o K1 é C1 é lambda1x e K2 é C2 lambda2x. A gente quer saber o comportamento de φ de x quando x vai para infinito. Então, à medida que x vai para infinito, como é que φ de x vai se comportar em relação às retas E1 e E2? Será que vai tender a 1? Será que vai tender a E2? Né? Será que vai tender a E1 indo para zero? Né? Como é que seria o comportamento dessa solução aí? Então, a gente vai ver o seguinte.
Vamos dividir em casas, tá? Se V2, ó, vamos lá. De caso, ó. Primeiro caso. Se C2 é igual a zero, a minha solução é C1 é lambda 1x V1. Interessante que meu φ de x está na direção do meu E1 e ele está indo para zero, né? Quando x vai para infinito, isso daqui está indo para zero. Isso daqui vai para zero, o módulo de φ de x está indo para zero. Ah, então olha só, quando o meu C1, tá? Quando o meu C2 é zero, a minha solução está na direção do meu E1 e está indo para zero. Então, ela está fazendo esse movimento aqui. Tá certo? Isso daqui é quando o meu C1 é positivo. Quando for negativo, tá indo para zero nesse sentido aqui. Tá certo? Agora, quando C1 é igual a zero, a minha solução é nesse formato aqui. Repare que o lambda 2 é negativo. Se o x está indo para zero, isso daqui está indo para zero. Está empurrando as coordenadas para zero. O modo da minha função está para zero. Então, quando C1 é igual a zero, a solução φ de x está em A2. φ de x é uma semirreta. Indo para o ponto P0, 0, 0. Então, nesse caso, está acontecendo isso aqui, ó. Ou assim, ou ela está indo nesse sentido ou nesse sentido. Tá certo? Aí, olha só. Agora, quando C1 e C2 for diferente de zero? Quando K1 e K2 for diferente de zero. Então, meu φ de x vai ser C1 é lambda 1 x V1 mais C2 é lambda 2 x V2. Repare que esse cara está fazendo o papel do meu K1 e esse daqui do meu K2. O que vai acontecer, gente? Olha que interessante. Como lambda 2 é menor que lambda 1, que é menor que zero, então lambda 2 menos lambda 1 é negativo, concorda? Então, se eu pegar a projeção, porque na verdade meu φ de x, ele está aqui. Quando eu projeto ele na direção do V1, a projeção é o meu K1. E a projeção no meu E2 é o meu K2, que é C2 elevado a lambda 2. Tá? Como é que, quando o lambda 2 é menor que lambda 1, como é que essas projeções estão se comportando? Bom, o K1 está indo para zero quando x tende a mais infinito. Isso implica que C1 é elevado a lambda 1x tende para zero, e que é o meu K1, né? E C2 pô, tava tão bonitinho o desenho. Então, peraí. Quando
x tende a infinito, o meu K1, que é C1, é elevado a lambda 1x tende a zero, e o meu K2, que é C2, é lambda 2x, também vai tender a zero, porque o lambda 1 e lambda 2 é negativo, vezes x é positivo, tá, o expoente está crescendo em módulo, mas negativamente, então a coisa vai para zero. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que as duas projeções do φ de x, tanto K1 quanto K2, estão indo para zero. Mas de que maneira elas estão indo para zero? É isso que eu quero saber. De que maneira que elas estão indo para zero, né? Então, o que eu vou fazer? Como lambda 2 menos lambda 1 é negativo, módulo de K2 sobre K1 é C2 é lambda 2x dividido por C1 é lambda 1x. Gente, isso daqui está indo para zero, porque lambda 2 é menor que lambda 1. Isso é negativo. Então, a razão de K2 sobre K1, o módulo, vou fazer isso aqui. Então, o que eu estou querendo dizer aqui com isso? Módulo de K2 sobre K1 está indo para zero quando x tende a mais infinito. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o K2 está indo para zero mais rápido que o K1, gente. Porque olha só, vamos lá na análise. Eu quero dizer que para todo epsilon existe um m maior que zero, tal que se x for maior que m, módulo de K2 sobre K1, o K2 está indo em módulo mais próximo para zero do que K1, tá? É menor que epsilon. Então, isso equivale a dizer que módulo de K2 é menor que epsilon módulo de K1. Isso quer dizer o seguinte, ambos estão indo para zero, mas vocês estão vendo que esse daqui não tá atrás desse? Cara, módulo de K2 é menor que epsilon módulo de K1. Esse cara já é pequeno, multiplicado por um epsilon pequeno, o K2 vai ficar mais pequeno ainda. Então, como é que é o comportamento dessa solução quando lambda 2 é menor que lambda 1, que é menor que zero? A solução ela está indo para zero, mas ela está indo de um jeito que a razão, ela não está indo na forma de uma reta, porque a razão entre K1 e K2, olha aqui, a razão entre K1 e K2 não é uma constante, né? A razão de K2, desculpa, queridos, K2 sobre K1, é C2 é lambda 2x sobre C1 é lambda 1x, né? Uma função exponencial. Tá certo? Então, elas não estão indo para zero através de uma reta. As projeções não estão indo para zero através de retas. Nesse caso, não. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo esse tipo de caso aqui, ó. Então, se a gente fizer o desenho assim, é 1, é 2, eu estou com essa solução aqui. Tá? Então, quando lambda 2 é menor que lambda 1, que é menor que zero, olha como as soluções estão indo. As soluções estão indo para zero, estão indo, mas elas estão indo de uma maneira que o K2, que é a projeção da solução em E2, ela está indo para zero muito mais rápido. Então, elas estão fazendo assim, ó, gente. Tá? E também dessa forma também está acontecendo isso aqui.
tanto nesse lado quanto nesse. Isso aqui, essa aqui são as soluções, ó, quando C1 é positivo e C2 é positivo. Do lado de cá são as soluções, quando C2 é positivo e C1 é negativo, né? Agora, quais são as soluções quando C1 é positivo e C2 é negativo? É aqui embaixo, no quarto quadrante. Mas ela está indo em módulo muito mais rápido está indo para zero, cuja projeção em relação ao eixo E2 é maior, né? Está indo para zero de maneira maior. Ó, então ela está indo assim. Todas estão se aproximando de zero. Esse zero é nora trator, tá? Outra coisa também, olha aqui que a gente tem que analisar tudo, tá? Olha aqui. Pode reparar que se eu pego aqui numa solução fixa, o φ de x, se eu projeto aqui o K1, o K2, desculpe, e aqui o K1. Depois eu vou para cá. A gente pode reparar que o K2 está indo para zero muito mais rápido, ó. Pega essa solução aqui, tá? Pega essa solução aqui. Projeta aqui o K2 e projeta o K1. Quem está indo para zero mais rápido é o K2 em relação ao K1, entendeu? Se as soluções tivessem esse comportamento assim, gente, ó, deixa eu fazer um desenho aqui. Assim, né? Estariam indo para zero. Só o que a gente observaria aqui? Você pega o φ de x aqui, projeta em relação a E2 e projeta em relação a E1. Olha o K2 aqui e olha o K1 aqui. Quem está indo para zero mais rápido? O K1 ou o K2? O K1. Mas a gente, nesse caso, quem está indo para zero aqui é o K2, né? O K2 está indo para zero mais rápido do que K1. Então, as soluções gerais desse sistema matricial, tá? Desse sistema matricial, quando lambda 1 e lambda 2 são autovalores reais e lambda 2 é menor que lambda 1, tá? Eles vão ter esse comportamento. Agora, gente, bom, eu posso inverter, né? Vocês já estão feras. Vocês já estão feras. E o caso 1.2 é quando... E quando, gente? Lambda 2 ainda continua menor que lambda 1, mas são positivos, né? Eles vão ter o mesmo comportamento, só que eles vão se afastar da origem, né? O gráfico vai ser parecido com o outro. Então, o que eu vou ter? A solução geral vai ser essa cara aqui, né? Deixa eu ver aqui. A solução geral vai ser essa cara aqui, ó. C1 é lambda 1x V1 mais C2 é lambda 2x V2, tá? Repare que, como são positivos, quando x tende a mais infinito, aqui vai explodir e aqui vai explodir. Então, o módulo disso vai explodir, o módulo disso vai explodir. Então, quando x tende a mais infinito, a solução, quer dizer, a distância de φ de x até a origem vai ficar cada vez maior, vai tender a mais infinito, tá? Mas o lambda 2 continua, porém, olha aqui, gente, lambda 2 menos lambda 1 continua negativo, ou seja, o K2 está indo, vamos dizer assim, a projeção, né, do K2, o K2, a projeção dele em relação, no E2, em relação ao K1, que é na projeção do E1, é menor, né? Então, o que a gente pode observar aí? A gente pode observar que se C2 é igual a zero, então a solução φ de x é desse formato aqui. Ela pertence a E1, tá? Ela é uma semirreta em E1
que está se afastando da origem. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo isso daqui, ó. Aqui é a origem, né? Se afastando da origem quando C1 é positivo. Quando C1 é negativo, vai para menos infinito. Está se afastando da origem. Né? Isso daqui é quando... Agora, se C1 for igual a zero, aí eu tenho que a minha solução é essa cara aqui. E dependendo do valor de C, quando o x vai para mais infinito, o módulo vai para mais infinito, né? Mas dependendo de C2, ou vai para percorrer o E2 no sentido horário, no mesmo sentido da semirreta ou no oposto, tá? E outra coisa também, as funções também fazem esse comportamento aqui. Vou botar roxinho, vai ficar bonito. Ó. Só que elas estão se afastando, tá? O 00 tá fazendo um papel de uma fonte, tá certo? Por quê? Porque quando o x tende a infinito, ó, quando o x tende a infinito, o meu modo de φ de x, ele vai para infinito. Então, se C1 e C2 é positivo, quando o x tende para mais infinito, o φ de x vai... Ó, meu φ de x, ó, tanto a primeira quanto a segunda coordenada de φ de x vai explodir. Então, aqui, ó, uau! Isso daqui vai... O φ de x está em um desses quadrantes aqui. Vai depender quais são os sinais de C1 e C2. Tá certo? Então, legal. Então, nós temos esse segundo caso aqui, tá? O terceiro caso... Então, quando C1 e C2 são diferentes de zero, então φ de x é uma das curvas se afastando da origem, tá? Agora, vamos ao outro caso, né? Então, nós temos dois autovalores positivos, negativos, e vamos ao 1.3. Quando um é positivo e o outro é negativo, né? Obviamente são reais, né? Porque não tem como a gente ordenar número complexo, né? Nessa parte assim. Menos e menos. Tá? Então, quando lambda 2 é menor que lambda 1. Então, vamos analisar aqui, gente. Olha que legal. Se φ de x F1 é lambda 1x mais C2 é lambda 2x. Interessante o seguinte, gente, que se
x tende a mais infinito, tá? E C1 e C2 são diferentes de zero, aí é mais fácil a gente ver. Note que C2 é lambda 2, V1 e V2, desculpa. V2 converge a 0, 0, isso daqui se aproxima de 0, 0, e, na verdade, o meu φ de x se aproxima de E1, né? De E1. Porque aqui some e só fica essa coisa aqui. Então, φ de x vai ser uma coisa muito próxima, né? Da minha reta é 1. Mais um 0, 0. Então, φ de x ele está próximo de E1. Tá certo? Então, a gente pode observar que o gráfico, nesse caso aqui, vai ser assim, ó. Ó. Opa. Aqui tá se aproximando de E2. Deixa eu apagar aqui, gente. Vai ter esse comportamento aqui assim, ó. Outra coisa também que a gente pode observar aqui. Se C2 é diferente de zero, né? Então a coisa vai para mais infinito. Cadê? Se C2 é diferente de zero, a coisa vai para mais infinito. Para cá ou para cá, né? Agora aqui, se C1 é igual a zero, não, se C2 é igual a zero e C1 é diferente de zero. Bom, quando o lambda 1 vai para mais, como o lambda 1 é positivo, isso daqui vai explodir. Então, o φ de x ou vai para, na direção do E1, ou vai para mais infinito ou menos infinito. Outra coisa também, se C1 é igual a zero e C2 é diferente de zero, isso daqui vai para zero, mas está na direção do E2. Então, ele vai fazer isso daqui, ó. Tá bom? Então, isso daqui é o caso em que lambda 2 é menor que zero, que é menor que lambda 1, tá certo? Agora vamos ao caso, isso aqui é chamado ponto de Sella. Agora vamos ao caso, qual é o outro caso? Quando 1.4, quando lambda 1 é igual a lambda 2. Se o lambda 1 for igual a lambda 2 e o alto espaço tiver a dimensão do alto espaço for 2, temos dois autovetores associados ao mesmo autovalor, linearmente independentes. Então, podemos escolher V1 e V2 linearmente independentes, tal que φ de x, a solução pode ser escrita desse jeito aqui, ó. Tá certo? Gente, se você parar pra ver, isso daqui tá no R2.
Quando acontece esse caso, gente, o que a gente pode botar em evidência aqui? É lambda 1x, né? Então, meu φ de x é desse jeito aqui, ó. É lambda 1x vezes C1V1 mais C2V2. Gente, preste atenção aqui numa coisa. Numa solução específica, o V1 está fixo, o V2 está fixo. O C1 e também C2, numa solução específica, dada uma condição inicial, estão fixados. Isso daqui é um vetor fixo no R2. Vetor fixo multiplicado por uma constante que está conforme x está mudando, aí o E lambda 1x também está mudando. Então, o lambda x é um múltiplo de um vetor fixo. Toda curva que é múltiplo de um vetor fixo está numa reta, entendeu? Então, na verdade, quando eu tenho essa equação matricial ali, quando os dois autovalores são iguais e o autoespaço tem dimensão 2, tá? Queridos, as soluções daquela equação matricial são semirretas, tá certo? Aí vai depender. Então, isso daqui são semirretas. E como é que é o gráfico dessas semirretas? Quando lambda 1 é igual a lambda 2 e os dois autovetores são Li, queridos, se x tende a mais infinito, nós temos dois casos, né? Se o lambda 1 igual a lambda 2 for maior que zero, isso nos dá que E elevado a lambda 1x tende a mais infinito. Não é verdade? Então, o que acontece? Quando lambda 1 e lambda 2 são positivos, isso aqui vai explodir. Isso daqui vai explodir. Então, o módulo de φ de x vai explodir, vai tender a mais infinito. Então, φ de x são semirretas, que quando os autovalores eles são iguais e positivos, as semirretas se afastam da origem. Então, para cada C1 e C2, φ de x é uma dessas semirretas aqui. Pode ser uma dessas semirretas aqui, que está se afastando da origem. Novamente, a origem está fazendo o papel de fonte, né? Uma fonte que a gente diz. Tá, queridos? É uma fonte. Agora, se lambda 1 igual a lambda 2, que é negativo, então, se x tende a mais infinito, isso vai nos dar que E elevado a lambda 1x tende a zero. Então, se a gente parar para ver para a solução aqui, isso tendendo a zero, o meu módulo de φ de x vai para zero. Então, nesse caso aqui, as soluções continuam sendo semirretas, só que se aproximam da origem. Tá certo, gente? E pare para ver, se o C2 é zero, o φ de x está na direção, na reta é 1, e se o lambda 1 é positivo, ela está se afastando, então nesse caso aqui, né,
está acontecendo isso. Aqui se afasta, aqui se tiver, isso aqui no caso é quando C2 é 0. E quando C1 é 0 também está em E2, mas se afastando também. E aqui é no caso, quando C2 é 0, está em E1, mas está se aproximando de 0. E quando C1 é 0, está em E2, mas está se aproximando de 0, tá? Ok? Só para terminar essa parte, a outra parte eu mando para vocês amanhã. Qual é o último caso aqui nesse caso? Depois eu vou dar o caso da circunferência depois. É quando lambda 1 é igual a lambda 2 e o alto espaço lambda 1 tem dimensão 1. Então, o alto espaço lambda 1 tem dimensão 1. Nós sabemos, né, que só temos um alto vetor LI que a gente pode tomar desse alto espaço aqui, V lambda 1. Então, você sabe muito bem que eu já desenvolvi isso com vocês. Então, toda a solução daquele sistema é da forma assim, C1, x elevado a lambda 1x, C1, x é lambda 1x mais lambda 1x V1, né? Mais C2 é lambda 1x V2, onde V2 satisfaz a equação A menos lambda 1 V2 é igual a V1, né? Nós já desenvolvi isso com vocês, tá? E aí, queridos, o que a gente pode observar? Só para terminar isso daqui. Se o lambda 1 igual a lambda 2 que for negativa, vamos lá. O que a gente pode observar? Gente, vai ter um determinado momento, porque isso daqui eu posso botar o E lambda 1x em evidência, vai ficar assim, ó, C1x mais C1 V1, né? C1x mais C1 V1, eu vou botar aqui, vou tirar o C1 aqui, ó, do lado de fora, vou botar o L lambda 1 aqui e o C1 pro lado de dentro. A gente pode reescrever a solução nesse tipo aqui, ó. Gente, eu posso resolver essa equação aqui e vai ter um determinado x, né? Que vai anular esse vetor aqui, vai anular. Então, toda curva, quando C1 é diferente de 0 e C2 é diferente de 0, vai ter um determinado x que quando eu substituo aqui, que é x igual a menos 1, que o φ de x ele vai ter a sua projeção em relação ao eixo E1 é 0 e vai cortar o eixo E2, né? Então, nesse caso aqui, cada solução quando E1 e E2 é diferente de 0, uau, vai cortar o eixo E2, interessante, tá? E outra coisa também, então, φ de x, quando C1 e C2 são diferentes de 0, elas cortam o eixo E2 quando isso daqui zerar, quando C1x mais C1 for igual a 0, ou seja, x igual a menos 1, né? Beleza? Então, ela vai cortar o meu eixo E2. Outra coisa também que a gente pode observar,
Olha o K2 aqui. Como é que o K2 está crescendo em relação ao K1, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui o K2, que é meu C2, E elevado a lambda 1x, e vou dividir pelo meu K1, que é C1 x é elevado a lambda 1x, mais E elevado a lambda 1x, né? Vou dividir o K2 sobre K1, vou tomar um módulo aqui, tá? E aí, isso daqui vai ser o quê? O que eu posso cortar aqui? Lambda, E elevado a lambda 1x aqui. Lá em cima e lá embaixo vai ficar o quê? 1 sobre x mais 1. Então, quando x tende a mais infinito, isso daqui vai para zero. É o K2 sobre K1. Peraí, gente. Aqui é... Titi errou, gente. Titi errou. Titi errou. Ai, meu pai do céu. Aqui vai ser K2. Aqui vai ser K1. Tá? Aqui é K1, meus amores. Tá bom? Então, quando x tende a mais infinito, o que eu tenho? K2 sobre K1 converge a zero. A projeção de φ de x sobre o eixo E2 vai para zero muito mais rápido do que a projeção no eixo E1. Então, as minhas soluções vão ser assim. Já falei que ela corta o eixo E2, então ela tá fazendo assim, ó, e tá indo para E1, não é? Então ela tá fazendo assim. Tá se aproximando de zero, porque repare que quando são negativos, né? Quando lambda 1 e lambda 2 são negativos, tá, queridos? Isso daqui vai para zero, isso daqui vai para zero. Então, mas só que a projeção de φ de x, se eu pego um K2 aqui, um K1 aqui, ó. Olha, eu pego um φ de x aqui. Projeto no eixo E2. Projeto no eixo E1. Quem está indo para zero mais rapidamente é o K2, né? Então, as soluções vão fazer isso daqui, ó. Fazer assim. Da mesma forma que assim. Tá certo? Vou fazer tipo um. Agora, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Faz assim também. Aqui é quando C2, quando C1 vai para zero, também se aproxima de zero sobre. Quando C1 é zero, se aproxima de zero pelo eixo E2, tá? E também se aproxima de zero pelo E1 também. Tá bom, queridos? Agora,
lambda 1 igual a lambda 2, que é positivo, e o alto espaço tiver dimensão 1 também, então a gente sabe que a nossa solução tem essa cara. Peraí. É lambda 1 mesmo, V2, né? V1 e V2 são ali. Bom, quando x tende a infinito, ó, quando x tende a infinito, isso aqui vai explodir, isso daqui vai explodir, tá? Módulo de φ de x tende a infinito, vai todo mundo se afastar, né? Você vai ter o mesmo gráfico que esse aqui, tá? Só que se afastando da origem. E também C2, K2 sobre K1, que é igual C2 é lambda 1x sobre C1, x é lambda 1x mais 1, né? Quando x tende a infinito, isso daqui vai para zero também, né? Isso daqui também vai para zero. Então, ela tem a inclinação mais para o E1 do que para o E2, mas ela vai ter esse comportamento aqui assim, ó. E2, E1, aí as soluções terão esse comportamento. Bonitinho, né, gente? Adorei. Coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Vai ter vai ter esse aspecto qualitativo, só que vai mudar o sentido. Vai se afastar da origem. Tá ok, gente? Então dá uma estudadinha nisso. Ah, e quando x tende a infinito, se afasta. Aí, se o C1, se o C2 for igual a zero, vai estar em E1 se afastando da origem. E se C1 for igual a zero, vai estar em E2 se afastando da origem, tá, queridos? Então, estudem esses casos aqui de como é que é o comportamento da solução das funções, tá? Dê uma olhadinha nesse vídeo. Amanhã eu vou postar o caso em que as raízes são complexas, tá? Só que eu vou dar uma parada agora. Então, dê uma estudadinha, vê o caso quando as duas raízes são reais, distintas, positivas, negativas, uma positiva, outra negativa, que isso com certeza será cobrado na prova, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.